Eu sei que vai entrar muita gente aqui neste vídeo e vai duvidar do que eu vou falar aqui, tá? Mas tá tudo bem, nem todo mundo precisa acreditar em mim. Eu sei que tem pessoas que sim vão acreditar, tem pessoas que vão assistir esse vídeo porque também já praticaram, porque também já fizeram, testaram o que eu testei aqui, tá? E sim, funciona. O Ho'oponopono mágico funciona porque eu testei, eu apliquei, eu coloquei em prática, tá? E com 30 dias, apenas 30 dias, o meu desejo se realizou, tá? E eu vou contar pra vocês aqui neste vídeo como que eu fiz, o que foi que eu fiz, o que foi que aconteceu, quais foram os sentimentos que eu comecei a sentir depois da prática do Ho'oponopono mágico. Na minha opinião, não tem nada de errado fazer a prática do Ho'oponopono mágico. Eu também sou cristã, eu também sou evangélica, frequento a igreja evangélica. No começo eu via isso como uma coisa assim, como se fosse muito fora da Bíblia. Depois eu busquei, procurei estudar melhor, né? Mas eu vi que o Ho'oponopono, ele é umas simples palavras que são repetidas para limpar suas memórias passadas, para limpar de você os bloqueios, as crenças limitantes, fazendo você alcançar aquilo que você deseja, né? Realizar, ajudando a você a realizar os seus sonhos e os seus desejos com uma limpeza profunda do seu subconsciente. E assim, não tem nada fora da Bíblia, tá? Todas as palavras usadas são palavras de bênçãos, que a gente vai repetir, né? Por exemplo, se eu quero fazer pra mim, eu vou fazer: Geisiane, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Se eu quero fazer para manifestar o meu carro, o carro dos sonhos, eu vou fazer: meu carro comprado e abençoado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Essas simples palavras que parece loucura até, né? A gente olha assim e pensa, mas como que isso funciona? Não, eu não acredito, realmente. Muita gente não acredita e por isso deixa passar e não coloca em prática. Muita gente sabe já dessa técnica, né? Porque hoje o YouTube tá aí para todo mundo assistir e colocar algumas coisas em prática. E assim, gente, eu assisti a Beth por muito tempo, até hoje eu assisto, tá? Essa manifestação minha vai fazer 2 anos, tá? Que eu manifestei. Continuo praticando o Ho'oponopono mágico. Confesso que às vezes bate aquela preguiça, eu não consigo fazer todos os dias, mas tem funcionado sim, tá? É real, é surreal o resultado. E assim, na época que eu comecei a praticar, que eu conheci o Ho'oponopono, como eu já falei, 2 anos atrás, eu morava numa casa muito pequena, que mal cabia minha família, meus filhos. Eu tenho 4 filhos, tá? Trabalho, sou professora. Na época eu já trabalhava como professora, mas assim, eu não tinha condições nenhuma financeira de comprar uma casa maior, de trocar minha casa em outra. Eu queria muito um carro também e eu comecei a fazer essas práticas. E eu queria muito um carro, né, pra ir pra igreja com a minha família, passear. Eu queria muito uma casa maior, e eu já tinha na minha mente o modelo da casa, o jeito da casa, a cor, né? Porque você precisa ser específico no que você quer. Você precisa saber o que você quer nos mínimos detalhes, tá? Você precisa se imaginar, né, ali já vivenciando o seu desejo como se já fosse real, como se você já estivesse com esse desejo, tá? Vivenciando isso. E eu comecei a praticar isso e praticar o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, pela manhã eu fazia as 108 repetições. À noite eu também fazia. Sempre começava a fazer de manhã pro meu nome, né, Geisiane, e depois eu fazia para o meu desejo da casa. Sempre fazia desta maneira: minha casa abençoada. Aliás, eu fazia minha casa dos sonhos, minha casa dos sonhos abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu comprei, né, o material de fazer o japa-mala, eu não tinha, mas eu comprei algumas pérolas, algumas coisas, e eu mesma confeccionei o meu japa-mala.
e fiquei fazendo essas práticas. Gente, nos primeiros dias eu tinha tanto bloqueio, tanta crença em relação aos meus sonhos. Eu achava que eu não ia conquistar, que eu não ia conseguir. Eu achava que, sabe, era tão distante de encontrar essa casa dos sonhos que, sério. Mas assim, ao praticar todos os dias, eu vi que era possível. Eu comecei a sentir, sabe, que era sim possível. O segredo não está no japamala, não está no seu falar, né? Falar essas palavras, não está nessas coisas. O segredo está em você acreditar que aquilo está vindo para sua vida, que aquilo está chegando, que aquilo já é real. Nem está chegando, mas que já é real. Você começa a sentir aquele sentimento de morar naquela casa dos sonhos. Eu me imaginava entrando na casa, entrando nos portões. Eu lembro exatamente do jeito que eu imaginava a casa, o modelo que era a casa, eu consegui. Apareceu uma pessoa para trocar a minha casa, nessa que eu tô morando hoje, que era a casa dos meus sonhos. E assim, gente, a casa grande, espaçosa, com bastante quarto, banheiro, uma garagem bem grande para colocar carro, e eu consegui sim. Porque o que traz o seu sonho para a realidade, o que faz o seu desejo ser manifestado, é o seu sentimento, né? Mas para isso a gente precisa usar o poder da imaginação. O poder dos pensamentos, ele vai ajudar a gente a criar, né, esta realidade, esse desejo, esse sonho que a gente tanto quer. E eu fazia todos os dias. Eu lembro como hoje eu acordava bem cedinho para trabalhar, para ir para a escola. E antes de ir para a escola, acho que umas 5 horas da manhã eu já estava com o meu japamala, fazia minhas orações, fazia meu devocional toda manhã, antes do meu café da manhã, e eu já ia para a prática do Ho'oponopono mágico, ali no meu sofá, na minha sala, em silêncio, sem ninguém me interromper. Isso é muito importante também, tá? Ali é o seu momento de meditação, digamos assim. E eu também fazia para o carro, né? Meu carro abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. E assim, gente, o carro foi muito rápido. Eu acho que eu fiz uns 15 a 20 dias por aí. Mas assim, porque eu já vinha também trabalhando a minha mentalidade, né? Com reprogramação mental, assistindo muitos vídeos, me alimentando de muito conteúdo em relação à mudança de vida, mudança de mentalidade, a retirar os bloqueios, as crenças. Eu trabalhei primeiro, tá? A minha mente, reprogramando a minha mente para que eu recebesse este desejo, tá? Eu tinha muitas crenças que me impediam. Eu achava que só os outros iriam conseguir, que com aquele salário eu não ia conseguir. E foi muito engraçado como tudo aconteceu, tá? Foi muito real, foi assim, foi surreal. Quando eu vi os resultados, e neste mesmo período que eu estava fazendo, eu manifestei 4.600 ou foi 4.700 reais, porque o meu esposo fez um jogo lá do não sei do que lá e ele ganhou nessa mesma semana. Eu estava fazendo a prática do Ho'oponopono aliada à prática a técnica do 33 vezes 3. Se você quiser e não sabe, eu vou falar aqui em outro vídeo, tá? Este relato para vocês, eu trago aqui e explico para vocês como faz a técnica do 33 vezes 3. Algumas vezes eu também já apliquei, para algumas coisas não deram certo, talvez porque eu não consegui fazer os 3 dias, né? Mas, enfim, tem muita gente que desacredita. Eu tenho certeza, gente, vai chegar muita gente dizendo, isso tá falando isso para ganhar visualizações, tá falando isso, sei lá, né? Vão falar um monte de coisa, mas não, é real. Somente coloquem em prática, mas tentem reprogramar a mente primeiro, né? Limpar crenças e os bloqueios. E o Ho'oponopono, ele vai ajudar muito também na limpeza da nossa mente. Gente, eu criei em 30 dias, tá? A minha casa. Apareceu um amigo nosso querendo trocar a casa. E assim, a casa era muito simples. A minha casa, nossa, às vezes eu chorava tanto porque eu queria dar algo melhor para os meus filhos. Eu estava grávida do meu pequeno, ele hoje tem 1 aninho e 5 meses, eu estava grávida dele e eu não tinha onde colocar o berço. Eu não tinha um lugar para colocar as coisas do meu filho, o berço, o guarda-roupa que eu queria tanto, que eu sonhava com o quartinho do meu filho. Eu creio que eu também manifestei, né, o quartinho, porque assim,
aconteceu tudo como eu pensava, como eu imaginava, como eu sentia. Eu parei de reclamar, por isso que eu digo, tem que reprogramar a mente. Eu era uma pessoa muito reclamona da vida, das coisas. Porque essa casa a gente não vai trocar nunca. Quando eu comecei a mudar os meus diálogos, minha conversa interna, meus sentimentos, minhas emoções, comecei a vibrar em alegria, em felicidade, sabe? Crendo que tudo já estava na minha vida, crendo que já tinha acontecido, e comecei a agradecer, mesmo que ainda aquilo não era no momento ali, não tinha sido concretizado. Eu lembro que eu estava com barrigão já acho que uns 5 meses de gravidez, e minhas filhas, as mais velhas, falavam, né, mãe, como que a gente vai dormir com o Enzo quando ele nascer? E eu falava, filha, quando o Enzo nascer, a gente vai estar na nossa casa dos sonhos. Eu tinha uma fé, uma certeza tão grande, e assim, isso faz toda a diferença. Você não pode duvidar. Você não pode de maneira alguma deixar a dúvida entrar. Eu tinha certeza que eu ia me mudar para esta casa antes de ter o meu neném. E assim aconteceu, né? Antes de Enzo nascer, a gente se mudou. Foi tudo tão rápido, que eu nem sei explicar. Não tem explicação, não tem explicação, tá? O universo, ele vai entregar nas nossas mãos, tudo já está pronto, a casa que você sonha já existe, o carro já existe, só falta você acreditar. Eu lembro até hoje quando o rapaz, né, o amigo do meu esposo, me viu na rua e disse, olha, cadê o seu marido? Eu tenho uma casa para trocar na dele. Assim, gente, do nada. Eu disse, meu esposo está no trabalho, mas me passa seu contato, se der certo. Eu também não fiquei na expectativa, não fiquei ansiosa. Isso é muito importante, porque a ansiedade atrapalha, tá? Eu não fiquei naquela, ai, será que vai ser agora? Ai, meu Deus do céu, não sei o que. Não fiquei assim. Eu disse, é minha. Já é minha e pronto, e acabou. Não precisa de anseio, de agonia. Eu lembro da primeira vez que a gente entrou aqui nessa casa e eu fiquei assim, deslumbrada, porque era igualzinho como eu imaginava. Os portões, detalhe, tá? Na casa antiga não tinha portão, não tinha muro direito, era tudo aberto, e eu já imaginava os portões, tá? Sabe o que eu fazia quando eu ia abrir o portão da minha casa? Que na verdade assim, era um portãozinho na frente, o muro nem estava feito direito, tava muito assim, arriscado a minha casa, desabar e tudo, era assim, gente, eu não sei explicar, uma baixada muito grande. E quando eu parava na minha moto, que eu descia, eu fechava meus olhos assim, e era como se eu estivesse entrando na casa dos meus sonhos. E eu me imaginava, até minhas filhas riam de mim quando me viam fazendo isso. Eu fechava os olhos e imaginava como se eu estivesse abrindo o portão assim, com 2 portões e tal na frente, assim, que é um dos modelos das casas que existem aqui na minha cidade, né, da Paraíba, que eu gosto muito. É um modelo muito visto, muito valorizado aqui na minha cidade. E assim, do jeito que eu imaginava, a casa veio. Deu certo a troca, a gente veio ver esta casa aqui. E quando eu entrei, eu senti de verdade que essa casa ia ser minha. Eu senti, sabe? Eu não sei explicar, mas é um sentimento muito bom. Eu comecei a imaginar, quando eu entrei na casa toda vazia, eu comecei a imaginar, ó, meu guarda-roupa vai ficar aqui, minha cama vai ficar aqui, o quarto das meninas vai ser isso, na cozinha eu vou colocar isso daqui. Eu comecei a criar uma cena, sabe? Uma imaginação. E é isso que faz a gente sentir de verdade que aquele desejo já é real, já é nosso e a gente já está vivendo. Então, vale a pena praticar o Ho'oponopono mágico, como a Beth Russo nos ensina. Vale a pena. Eu cocriei a minha casa e o carro, tá? O carro foi uma amiga que quis vender e eu paguei o carro